Olá, olá, vem comigo, tenente, para mais um vídeo sobre IPM, tenente. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não deixe de dar aquele like, compartilhar o vídeo, acionar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Vem comigo já. Tenente, estamos no capítulo 3, tenente. Vem comigo. Organização e condução do IPM. Agora nós vamos ver nessa apresentação rápida as atribuições, convocações e prazos. Vem comigo. Tenente, atribuições do encarregado. O encarregado do IPM é responsável pela condução da investigação, tenente, devendo adotar todas as medidas necessárias ao objetivo para coletar provas, tenente, oitiva de testemunhas e produção de documentos essenciais à apuração dos fatos, tenente. E atribuição de quem? Do nosso encarregado, tenente. Tenente, convocação de militar ou civil, tenente. Militar ou civil. A convocação de militares ou civis, olha o objetivo, para prestar depoimento ou fornecer esclarecimentos, deve ser realizada pelo encarregado do IPM, garantindo o cumprimento das formalidades legais e procedimentos, tenente. A convocação de militares ou civis é por esse personagem aqui, encarregado do IPM, tenente. Vem comigo. Tenente, as atribuições do escrivão, tenente. Olha o escrivão aqui. O escrivão do IPM é responsável pela lavratura, nós já vimos, tenente, dos termos, dos autos e registro dos atos processuais, assegurando a organização e fidelidade documental durante toda a investigação. Ele que vai organizar, tenente, quem? O nosso escrivão. Vem comigo. Da organização dos autos, tenente. Vem comigo, olha só. Os autos do IPM, olha só, devem ser organizados de forma sequencial e lógica, com todas as peças devidamente numeradas, tenente, e rubricadas pelo encarregado, tenente, garantindo a integridade e a autenticidade da investigação. Prazos para conclusão e prorrogação. Olha, tem o segundo tempo, tenente. O IPM deve ser concluído dentro do prazo estipulado pela legislação vigente. Nós vamos ver. Caso necessário, a prorrogação do prazo pode ser, tenente, solicitada mediante justificativa formal e aprovação da autoridade competente. Tenente, agora, para conclusão e os próximos passos, agora que entendemos a organização rápida, né, e a condução do IPM, vamos avançar, né, para os detalhes na ICA, como a gente tem feito, né? Vamos lá na ICA, dar uma olhadinha. Olha onde estamos, tenente. Já passamos aí por caráter, né? Passamos por caráter, agora nós estamos aqui, ó, atribuições do encarregado, convocação de militar e civil, atribuições do escrivão, não é isso? E organização dos autos, tá certo? Então nós estamos aqui, justamente aqui. E prazos para conclusão e prorrogação. Vem comigo, tenente. Tenente, fazendo uma análise aqui, a gente deixou de ver no último vídeo o tópico 10, que fala sobre caráter sigiloso do IPM. Falamos isso na apresentação inicial, lá no slide, porém não falamos de fato na apostila, certo? Então essa primeira parte desse vídeo, na apresentação da apostila, será justamente o tópico que ficou de ser visto no outro vídeo. Então vem comigo já. Vamos lá. Caráter sigiloso do IPM, importante é ver, não deixar de ver. Então vamos mudar até de canetinha. Vamos lá, vamos ver se essa amarela melhora aqui, ó. O IPM tem caráter sigiloso, certo? Nos termos do artigo 16 do CPPM. E somente será classificado pela autoridade competente caso haja informação considerada imprescindível à segurança da sociedade ou Estado. Então, caráter sigiloso. O IPM não classificado será obrigatoriamente de acesso restrito. Obrigatoriamente de acesso restrito. Ó, o IPM não classificado. Não classificado. Repetindo, não classificado. Será obrigatoriamente acesso restrito. Classificado em acesso restrito. Demandando medidas especiais de proteção, tendo acesso somente àqueles que tenham necessidade de conhecer seu conteúdo por força de atribuição funcional. Importante, tenente. No decorrer das investigações, caso julgue necessário, a autoridade nomeante poderá, autoridade nomeante, não é um encarregado, tenente, autoridade nomeante poderá classificar o IPM como reservado. Então ele sai da condição de restrito e vai para reservado, de ofício ou a requerimento.
do encarregado do inquérito. Aí sim, o encarregado do inquérito. Observar as normas para salvaguardar de assuntos sigilosos. A necessidade de inquérito, a necessidade de segurança, melhor dizendo, a necessidade de segurança será avaliada mediante estimativa dos prejuízos que a divulgação não autorizada do assunto sigiloso possa causar aos interesses nacionais e do Comaé, a entidades ou indivíduos. Olha aí, tenente, o grau de sigilo do IPM, quando prescindível, será dado de acordo com a natureza de seu conteúdo, observando a competência para a classificação da informação conforme instrução para a salvaguarda de assuntos sigilosos da aeronáutica, nos seguintes graus de sigilo. Então nós temos reservado, secreto e ultra secreto. O conhecimento de assunto sigiloso depende da função desempenhada pela pessoa e não de seu grau hierárquico. Função, pessoal, isso aqui é importante. Função da pessoa, exercida pela pessoa, e não referente a grau hierárquico, posição ou precedência. Os integrantes da seção de investigação e justiça ou de assessoria poderão, esses sim, poderão conhecer de todos os assuntos tratados no IPM, necessários ao correto assessoramento. Esses aqui podem, por quê? Por causa da questão do assessoramento, certo? Então tá bem explícito aí. A questão aqui é assessoramento, desde que tenham necessidade de assim conhecer. Houve necessidade, aí eles podem. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de assunto sigiloso fica automaticamente responsável pela manutenção do sigilo. Certo? O sigilo não poderá ser imposto ao advogado do investigado, salvo no que concerne aos elementos de prova ainda não documentados no procedimento, de acordo com o inciso 14 do artigo 7 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB. E com a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante ao defensor, no interesse do representado, ter realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Agora sim, tenente, vamos entrar em atribuições do encarregado. Atribuições do encarregado. Ao iniciar o IPM, o encarregado dever cumprir, no que couber, o procedimento padronizado no artigo 13 do CCPM. E aí vamos lá. Tomar as medidas preliminares previstas no artigo 14 do CPPM, se ainda não o tiverem sido. Ouvir o ofendido, ouvir testemunhas, ouvir o indiciado, proceder, tudo ações, ao reconhecimento de pessoas, coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação, proceder à busca e apreensões. Tá vendo? Continua. Tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas ou peritos ou do ofendido quando coagidos ou ameaçados de coação, que lhes tolhe a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. A ordem das medidas a serem adotadas dependerá das particularidades do IPM. Todavia, a preservação do local do crime deve ser a primeira e a mais urgente medida a ser adotada. Isso já vem se falando o tempo todo. Presta atenção, tenente. O encarregado do IPM deverá buscar assessoramento jurídico na condução do inquérito, que será prestado pela SIG, AJUR ou equivalente, em especial no que se refere à realização de perícias em geral, bem como solicitar orientação ao Ministério Público Militar, quando necessário, a condução de investigação. As OMs que não possuírem SIG, AJUR, deverão buscar assessoramento jurídico na OM apoiadora. Todas as solicitações externas determinadas pelo encarregado serão feitas por meio de ofício. Ofício é o documento, solicitações externas, por ele assinado e ajuntado aos autos em ordem cronológica, com a devida ciência de autoridade delegante. O encarregado determinará ao seu escrivão as providências a serem adotadas por meio de despacho, anexo 13, em continuação à documentação ou no verso texto.
Quando já existirem provas suficientes de autoria e materialidade da prática de crime militar, olha só, é dever, tá? Deve ser lavrado despacho de indiciamento, anexo 45, devidamente fundamentado, dele constando os principais indícios existentes contra a pessoa indiciada. Convocação de militar ou civil. Convocação de militar ou civil. A convocação de militar da ativa ou PTTC deverá ser realizada por meio de requisição endereçada ao comandante do convocado ou autoridade semelhante, anexo 18. A convocação de depoentes civis ou militares deve da reserva, militares da reserva, testemunhas, investigados, indiciados ou ofendidos, nesse caso, será realizado por meio de ofício, o ofício aí, anexo 19, em documento assinado pelo encarregado. O notificado ou quem recebeu o documento firmará o recibo na cópia, ficando com a original. O recibo deverá conter, além de assinatura do recebedor, além da assinatura, o local, a data e a hora do recebimento, data, local e hora, sendo firmado de próprio punho. Em se tratando de pessoa analfabeta, esta condição deverá ser expressa no recibo, que será então firmado por duas testemunhas perfeitamente identificadas. No caso de recusa de testemunhas ou ofendido, em comparecer à convocação, o encarregado fará nova notificação, ressaltando as consequências legais da desobediência. Caso ainda assim a testemunha não compareça, oficiará ao Ministério Público Militar ou ao juiz federal da sua Justiça Militar participando do ocorrido e solicitando as providências para a realização da oitiva. As notificações aos envolvidos em geral serão sempre feitas de dia e com antecedência de 3 dias, de dia e 3 dias pelo menos do ato a que se referiram. Nos casos em que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei da ordem, deve ser observado o disposto nos artigos 16A do CPPM. Atribuições do escrivão. O primeiro ato do escrivão, após o compromisso, será efetuar a autuação após o compromisso, tá? 2 documentos que lhe foram entregues pelo encarregado do IPM, anexo 12, autuação. Após cada despacho do encarregado do IPM, o escrivão dará o cumprimento ao mesmo e logo após lavrará uma certidão, anexo 16, na qual definirá perfeitamente a maneira como foram cumpridas as determinações do encarregado ou justificará as razões que o impediram de cumpri-las, juntando aos autos o resultado das diligências efetuadas, anexo 17. O escrivão entregará os autos ao encarregado, mediante a lavratura de termo de conclusão, anexo 13, devendo adotar este procedimento nas demais situações em que vier a restituir os autos ao encarregado. Sempre que o escrivão receber os autos do encarregado, lavrará termos de recebimento, anexo 15. Organização dos autos. Organização. A autuação. A autuação consiste no termo inicial do IPM, subscrito pelo escrivão. Termo inicial do IPM, subscrito pelo escrivão, anexo 12. Posicionando-se após a capa, anexo 1, e a folha de qualificação do indiciado, anexo 40. Caso haja. No termo de autuação deverão ser mencionados todos os documentos iniciais que foram entregues ao escrivão pelo encarregado, incluindo-se necessariamente a portaria de instauração, seus anexos e o termo de compromisso do escrivão. Ô, tenente, todas as peças do IPM serão reunidas por ordem cronológica, formando um só processo. Todas as folhas juntadas aos atos, olha só, tenente, presta atenção, deverão ser rubricadas e numeradas pelo escrivão, tenente. A numeração será lançada no ângulo superior direito do averso da folha, a partir da folha de autuação. Capa não é numerada, tenente, que constitui folha 01. Recomenda-se que, ao atingir 200 folhas, recomendação, seja aberto um novo volume dos autos, lavrando-se o competente termo de abertura do volume subsequente. No IPM não há termo de encerramento. Do despacho, do recebimento, certidão, juntada e conclusão. A movimentação do IPM se dará da seguinte forma. Vamos lá, tenente. Despacho do encarregado do IPM, anexo 14, determinando providências ao escrivão. B. Recebimento dos autos pelo escrivão, anexo 15.
cumprimento do determinado com lavratura de certidão a respeito do respeito, anexo 16. Juntada, anexo 17, aos autos do resultado das diligências efetuadas. E conclusão ao encarregado do IPM, anexo 13, para novo despacho. E aí nós vimos a movimentação do IPM. Despacho é a determinação feita pelo encarregado ao escrivão do IPM para que algo seja providenciado. Recebimento é a certificação do escrivão de que recebeu os autos do encarregado para cumprir despacho. Certidão é a certificação do escrivão de que o despacho foi cumprido. Juntada é o termo que registra a anexação do IPM ao IPM, mediante prévio despacho do encarregado de qualquer documento ou papel que interesse a prova. Conclusão é o termo que registra que o escrivão concluiu o determinado pelo despacho e fez juntada aos autos, devolvendo os autos ao encarregado. Prazos para conclusão e prorrogação. Vamos lá. Tenente, os prazos para realização de IPM são os mencionados no artigo 20 do CPPM, quais sejam 20 dias se o investigado, indiciado, estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. A partir disso aqui, tenente, presta atenção. Ó, contado esse prazo de 20 dias a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou em 40 dias, olha só, tenente, 40 dias, quando, que momento, estiver solto, contados da data de publicação da portaria, aí entra a referência à portaria de instauração do boletim, 20 dias da data de prisão, solto, portaria de instauração, questão possível de prova, tenente. A CIRJ, ou setor responsável, e as seções de boletim estabelecerão elos para, olha o objetivo, para tratativas sobre a célere tramitação dos itens relacionados à IPM, de modo que sejam inseridos no boletim sigiloso disponível mediante demanda no mais breve possível. E aqui, tenente, nos casos em que o investigado, indiciado, estiver solto, o prazo poderá ser prorrogado por 20 dias, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade, tenente, deixa eu aqui ver a canetinha, ou haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. A prorrogação do prazo será solicitada à autoridade nomeante com antecedência razoável. Os laudos de perícia ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos escolhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada ao processo, tenente. Ainda no seu relatório, o encarregado do inquérito indicará as diligências pendentes, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento e o motivo pelo qual não foi possível a realização da oitiva. Serão deduzidos os prazos do item 3.15.1 as interrupções ocorridas quando, no curso do inquérito, o encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomadas as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do inciso 2 do artigo 7º do CPPM. No caso de o encarregado do inquérito ficar doente, ser transferido para a reserva ou ser transferido para a localidade, o prazo do inquérito não será interrompido ou suspenso, devendo ser providenciada a imediata substituição. Tenente, o encarregado de IPM, ao solicitar prorrogação de prazo para conclusão, deve fazer constar em tal solicitação um breve histórico do fato que motivou a abertura do inquérito, das diligências empreendidas e da necessidade da prorrogação, para conhecimento da autoridade nomeante nos termos do inciso 2, artigo 20 do CPPM. O prazo para a conclusão, tenente, do inquérito sobre crime praticado em tempo de guerra é de 5 dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por mais 3 dias. De novo, tenente,
que é interessante, hein? O prazo para a conclusão do inquérito sobre crime praticado em tempo de guerra é de 5 dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por 3 dias. Tenente, dessa forma nós finalizamos o nosso conteúdo deste vídeo. No próximo vamos iniciar a partir de relatório. Vem comigo, não esqueça de que a partir de agora nós vamos fazer o exercício. Você dá uma pausa, faz o exercício e me pede, eu não vou colocar o gabarito não. Me pede lá na mensagem o gabarito e eu posto na mensagem para que a gente possa estar interagindo também por meio de mensagem. Vem comigo já! Questões. Vamos começar com a parte de atribuições do encarregado. Então, o capitão Ribeiro foi nomeado encarregado do IPM em sua unidade. Durante o processo investigativo, ele recebeu questionamentos sobre suas funções e quais eram suas principais responsabilidades. Com base na ICA, assinale a alternativa correta sobre as atribuições do encarregado do IPM. Tenente, você tem aqui 4 alternativas. Agora é contigo e depois você solicita o gabarito. Vem comigo. Questão 2, tenente. Convocação de militares e civis para depoimentos. O tenente Almeida, encarregado de IPM, precisou convocar um civil para prestar esclarecimento sobre uma ocorrência militar. Alguns militares questionaram se isso era possível e qual deveria ser o procedimento correto. Com base na ICA, assinale a alternativa correta sobre a convocação de militares e civis para depoimentos. Letra A, letra B, letra C, letra D. E aí você faz a questão. Função do escrivão no IPM. O major Antunes foi designado encarregado de IPM e precisou nomear um escrivão para auxiliar. Durante uma instrução sobre o processo, alguns militares questionaram qual é a função exata do escrivão no IPM. Aí, baseado na ICA, a alternativa correta sobre o papel do escrivão. Aí, letra A, letra B, letra C, letra D. Contigo, tenente, vem comigo. Vamos lá, tenente, para a quarta questão, a organização dos autos de IPM. O aspirante Menezes está auxiliando na organização dos autos e ficou em dúvida sobre quais são as diretrizes principais que devem seguir para manter o processo organizado dentro da legalidade. Sobre a organização dos autos, IPM, assinale a alternativa correta. Letra A, letra B, letra C e letra D. Vem comigo, tenente, vem comigo. Para concluir, prazo para a conclusão e prorrogação do IPM. O comandante de uma unidade militar determinou a instalação de IPM e fixou um prazo inicial para sua conclusão. Entretanto, devido à complexidade do caso, o encarregado percebeu que precisaria de mais tempo para finalizar a diligência. Sobre os prazos para a conclusão e prorrogação, assinale a alternativa correta. Letra A, B, C, D. Vem comigo, tenente. Assim a gente finaliza o nosso momento com esse vídeo. E caso você tenha concluído, para incentivar a interação entre nós, peça no comentário o gabarito. Que ali eu coloco e todos conseguem visualizar o gabarito. Tá ok? Então vem comigo já. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, de compartilhar. Assim a gente pode estar se motivando a estar fazendo mais vídeos como esse. Vem comigo já, vem comigo já.